Como estão vocês, meus queridos amiguinhos? Aqui é o Vini e hoje o medo será explorado. Olá, pessoas. Meu nome é Ayrton Senna e o maior medo de um adulto é acabar o gás no meio de um domingo. Eu sou o Guilherme e eu tô com medo desse podcast. Hoje, nesse episódio, vamos bater um papo entre dois leigos entusiastas, eu diria, e um neurocientista, que é o Guilherme, né? Para tentar entender como os livros, os filmes e jogos de terror conseguem nos prender numa mistura indescritível de sensações, certo? Então, simbora! Acho que foi semana passada, umas 2 semanas atrás, eu tava conversando com meu sobrinho e sobre jogos e tudo mais, jogos grátis, ok? E ele me falou de um tal jogo chamado Doki Doki Literature Club. Você é um moleque do colegial e você conhece as garotinhas e daí rola a trama e tal, e daí você fica com as garotinhas e essa parada. Só que o jogo, apesar de ter essa cara toda fofinha, todo, tipo, te abraçando, ele é um jogo de terror psicológico. E acontece, tipo, quando você dá boot no game, o game fala, ó, se você não é maior de 13 anos, se você fica perturbado com certos tipos de imagem, ou cenas fortes, ou se você tem algum caso de depressão, tanto mediana quanto profunda, não é recomendado a você jogar esse jogo. Nossa, se você quiser ver as recomendações desse jogo, ó, tem esse link aqui, acesse e veja lá o que tem dentro do jogo, para daí você ter certeza se é recomendado ou não de você jogar o jogo. Caraca! O jogo começa literalmente nessa vibe. E eu fiquei tipo, caramba, cara. E daí veio a música super feliz do menu principal, daí eu fiquei, nossa, aquela Doki Doki, pô. E tá, beleza, entrei no jogo e texto. Pô, lá tem sua amiguinha lá de infância, e você entra num clube de literatura, e lá tem outras 3 pessoas e você conversa com elas, cada uma tem uma personalidade, e tem a presidente do clube, tem a vice-presidente, tem outros 2 integrantes, e você vai conversando, vai se envolvendo com os personagens. Daí sentindo, sabe? Tanto que... E é muito texto, muito texto. E você vai lendo, ok, vai se envolvendo, tem suas ações dentro do jogo. Chega um momento assim que tipo opa, coisa estranha. Uhum. Ok, mas vamos continuar. Pô, jogo legal, tá, bonitinho, bem desenhadinho. E assim, eu demorei 5 horas pra acabar o primeiro ato do jogo. Eu comecei a jogar às 9 e terminei às 2 da manhã. E eu tive muitos problemas tentando dormir. Putz. É uma imagem com um contexto gerado que demorou 5 horas para chegar até ali. Uhum. De um contexto criado com conversas, com imagens, com ações que eu tomei. Eu juro que eu fiquei... Tipo, sabe quando você sente um arrepio que vai da ponta da sua cabeça até o seu pé? Sim. É tipo como se fosse um medo ou como se fosse uma reação a uma coisa um pouco forte por causa da sua carga emocional que você já teve na sua vida. Sim. Ou por causa do contexto que levou até aquilo, sabe? Uhum. E eu fiquei com a cara na boca, boa. Eu fiquei com a mão na frente da minha boca, com o olho extremamente arregalado, olhando aquela cena e lendo os pensamentos do meu personagem dentro do jogo. Eu fiquei uns 10 minutos olhando pra tela, eu desliguei o computador, e daí eu fiquei rolando na cama sem conseguir dormir. Tanto que no outro dia, todo dia de manhã, acordo, vou lá, tomo um café, e vou estudar, eu já fico estudando até lá umas 6 da tarde, e eu não consegui estudar, eu não consegui prender minha atenção nas coisas. Tanto porque eu queria ver o resto do jogo, e também por causa do final do primeiro ato do jogo. Eu tô sendo meio ambíguo aqui, porque eu sei que tem gente que vai querer jogar isso aqui. Porque esse jogo realmente é muito bom. Ele realmente é terror psicológico. Esse jogo é muito bom em fazer isso com a gente. E isso é uma coisa estranha, né? Porque você tá seguro dentro de casa, tranquilão. E uma mídia, uma coisa que era pra ser apenas fictícia, conseguiu te deixar num estado de não conseguir dormir direito. Eu justamente queria puxar pra parte da neurociência. Ô Guilherme, você consegue explicar por que mesmo a gente seguro dentro de casa, jogando, lendo, assistindo filme, a gente fica
pilhado, né? Não é nem questão de terror, mas a gente fica meio cabreiro, digamos assim. Por que isso acontece? Você consegue explicar pra nós? Então, consigo sim. Na verdade, eu vou tentar não explicar muito a fundo, né? Porque isso ia demorar bastante tempo. Eu não quero tomar tanto tempo aqui. Acho que cabe um podcast só disso depois, se você quiser fazer, né? Mas basicamente, resumo para ficar fácil de entender, é porque nosso cérebro ele não diferencia a imaginação da realidade. Isso porque, na verdade, a gente tem uma interpretação da realidade, não a realidade em si. E as partes que ele usa para interpretar a realidade, digamos assim, são as mesmas que ele usa para imaginar. E apesar do nosso córtex pré-frontal ser a parte mais racional, assim, ela meio que conseguir distinguir isso, ela não consegue tão bem, assim. Então, por exemplo, nesse caso, mesmo você estando seguro dentro de casa, você sabe que você não precisa ter medo daquilo, mas mesmo assim você tem medo por causa disso. O que também explica muito isso, né? Alguns conceitos que você tem na hipnose, né? Por exemplo, se você pegar o modelo da mente do James Tripp, né? Primeiro eu vou explicar o que da mente, o que ele quer dizer com mente, na verdade, né? Eu acho importante também falar isso. Digamos que o cérebro, a parte física, fosse o hardware do computador e a mente é o software que está rodando por trás. O que acontece? Então, James Tripp divide a mente em 3 partes, né? O consciente, o subconsciente e o inconsciente. O que acontece? O consciente, desculpa, é a nossa parte racional, né? Tudo que a gente pensa vai estar lá. O subconsciente é uma parte que ela não é racional, mas ainda é bem influenciável pelo racional. Então, por exemplo, o que acontece no medo, na verdade, em qualquer emoção, é isso do subconsciente, né? A gente vê coisas, ouve coisas, deixam a gente feliz, deixam a gente triste, e a emoção tá no subconsciente. E medo é uma das emoções mais fortes, né? Uma das emoções primordiais que permitiu que a gente sobrevivesse, né? Exatamente, que mais precisou para sobreviver. Então, assim, a mais enraizada, sabe? Assim, é o medo. Por exemplo, digamos que você não tenha medo, é quase impossível você sobreviver até amanhã, porque você vai acabar fazendo alguma burrada por não ter medo que vai levar à tua morte. É uma coisa meio igual um instinto, mais ou menos, né? Sim, eu me arrisco a dizer que é a mais importante de todas as emoções que você pode ter. Eu não lembro onde eu vi esses dias, mas eu tava assistindo um vídeo, né, de outras pessoas que trabalham com a área de neurociências também, e uma das pessoas falou, cara, tenta dormir com um tubarão do teu lado, por mais sono que você tiver, você não vai conseguir dormir. O medo não vai te deixar dormir. Ela é uma das emoções mais fortes e tá no subconsciente, ou seja, mesmo você racionalizando que aquilo não é real, não vai adiantar tanto. E nisso, só pra terminar de explicar o modelo do James Tripp, né, o inconsciente seria aquelas coisas que a gente tem menos controle ainda, como, por exemplo, nosso sistema imunológico, nossa respiração, batimentos cardíacos. Respiração até dá pra você controlar, né? Mas sistema imunológico já é algo assim que você tem muito menos controle sobre isso, né? Então. Sim. Mas uma coisa muito legal que ele falou que no começo do jogo já tem esse aviso, né? Sim. E isso é algo que já faz entrar também em outra parte que eu gosto muito, que ele começa a meio que criar um loop hipnótico ali, que é o quê? O loop hipnótico, na verdade, é uma coisa que leva a outra, que vai levando a outra, que chega nela mesma e fica nesse ciclo, assim. Aquele aviso no começo, ele cria uma crença. O que é essa crença? Que o jogo ele vai te assustar. Sim. Essa crença leva você a imaginar, leva a imaginação. Então, dessa crença de que o jogo vai te assustar, você fica imaginando e toda hora você fica exatamente nisso. Vai ser agora, vai ser agora. Isso leva à fisiologia, né? Que seria, tipo, a pessoa já fica meio ansiosa, o cérebro começa a produzir os hormônios que vão te causar mais ansiedade, que leva à experiência, o que leva você a ter mais crença, que leva a mais imaginação, que leva a mais fisiologia, mais experiência. E fica nesse loop. Então, às vezes a coisa nem é tão assustadora, mas só por você já estar ali esperando tanto, quando vê uma coisa um pouco mais assustadora que o normal, pra você vai ser muito mais assustador. Então até o aviso do jogo já é, mesmo servindo realmente, ó, galera, se você não consegue suportar certas coisas, não veja. Até mesmo sendo apenas um aviso, é também um primórdio de pressão psicológica pra quem realmente vai jogar.
Exatamente isso eu acho genial. E tipo, convertendo pra outras coisas, por exemplo, livro de terror. Eu gosto muito de ler Lovecraft, que é o terror cósmico, né, que mistura diversos tipos de aspectos sobrenaturais com uma visão cósmica terrível da sociedade. E cara, por que quando a gente lê é muito mais assustador do que a gente vê um filme ou vê uma imagem? Dependendo, óbvio, da pessoa, talvez, né? Mas é que eu sou uma criança de imaginação fértil, então quando eu leio, cara, parece que o meu cérebro, ele produz a pior imagem possível do que o cara tá descrevendo. Por que isso acontece? Primeiro, que você já sabendo que o gênero é terror, você meio que talvez não conscientemente, mas você sabe as coisas que mais te deixariam assustado, digamos assim. Então, quando você está imaginando isso, sabendo que a característica é para ser aterrorizante, você já vai imaginar do jeito, da forma que fica mais aterrorizante para você. Me corrija se eu estiver errado, mas me parece que quando eu imagino a coisa, parece que é muito pior, porque parece que aciona um traço primitivo de medo, que é tipo assim, o medo vai produzir a pior coisa possível pra você justamente sobreviver e ter o máximo possível de eficácia pra fugir daquilo. E parece que no livro é exatamente isso, sabe? Parece que eu vejo as palavras e eu imagino aquilo como se fosse esse medo primitivo, sabe? Tipo, imagina a pior coisa possível pra você realmente se cuidar dela, sabe? Uma parada assim. Não sei se eu tô errado nesse raciocínio. Não, você não tá errado. Inclusive entra naquilo que eu já falei, né? Até do loop hipnótico, que a imaginação gera crença, que gera fisiologia, que gera experiência, que gera mais imaginação. Uhum. Quando você tá lendo exercer mais a imaginação, isso vai ser mais potencializado, né? Uhum. Esse loop fica muito maior, assim, em muito menos tempo, e é por isso que lendo você vai sentir mais isso, apesar de na leitura ter menos recursos, né, pra passar isso. É mais uma coisa simples, mas que ao mesmo tempo, por ser simples, permite a pessoa criar o que ela quiser, né? E, Exatamente. né? E tu sabe como é que os filmes, essas mídias, assim, você sabe os truques que essas mídias, você vê assim um filme utilizando tal recurso, você fala, ele usou esse recurso psicológico aqui, você tem essa... Eu sei de alguns, né, por exemplo, até aquele aviso antes do jogo, por exemplo, né, é meio que um recurso já, apesar de ser um aviso também, né. Mas, por exemplo, se você pegar alguns filmes, alguns anos atrás, assim, eu lembro de ouvir alguns filmes que o pessoal na internet, assim, apareciam uns posts comentando que alguém viu aquele filme e morreu depois de algum tempo, sabe? Essas coisas assim. E que, tipo, na real é só marketing do filme mesmo. E às vezes o filme nem é tão assustador, nem nada do tipo. Uhum. Agora, outra coisa que eu geralmente identifico muito nos filmes é quando tem aquele meio que suspense, assim, e você sabe que alguma coisa ruim vai acontecer se o personagem do filme for por aquele lado, alguma coisa assim. Vai acontecer uma coisa ruim, só que você já fica se tremendo de medo antes, tá? E também entra nisso do que eu falei do loop hipnótico. Você usa a tua imaginação pra imaginar a coisa ruim que vai acontecer, que gera fisiologia, que gera experiência, que gera crença, que gera mais imaginação. E daí, quando a coisa vem mesmo, você já tá com medo. Cara, eu vou te dizer que no começo eu tive um probleminha pra entender esse loop hipnótico, mas eu tentei imaginar assim. É como se a tua mente fosse uma locomotiva e o loop fosse o carvoeiro, o cara que tá alimentando o combustível, só que o carvão é o medo. É tipo isso, Exatamente, vai só exatamente. tacando coisa ali pra você ficar cada vez mais... Você vê a locomotiva saindo fumaça e a tua mente se desesperando. É tipo isso. Exatamente. Ô, Ayrton, você tem algum filme que te deixa muito, muito cabreiro, muito assustado? Essa parada de empatia, cara. Acho que se for pra colocar um filme, tipo assim, apareceu baseado em história real, eu me cago. Então, por causa desse sentimento de empatia. Essa coisa de abraçar o protagonista pra sentir na pele o que foi, entendeu? O que vai ser, o que vai acontecer. Uhum. Eu vivo junto com o personagem. Eu acho que é assim que eu sinto esse medo, esse abalo assim no meu espírito, sei lá, zoa tudo, eu não consigo dormir direito. Você só dorme quando você vê a luz do sol, né? Você fala assim, vou ficar até às 6 da manhã com o olho arregalado. Você falando de não conseguir dormir, eu lembrei de um dos episódios mais fatídicos, que é tipo, quando eu fui assistir no cinema o filme... Desses filmes de Invocação do Mal, um terror bíblico que eu fiquei boladíssimo quando eu vi no cinema, né? Quando eu voltei pra casa,
eu não consegui dormir e um jeito que eu arranjei pra suprir esse medo, pra acabar com ele, é assistindo como eles produziram o filme, digamos assim, sabe? O making of. Making of, isso aí. Que é tipo ver, como que eles produziram o monstro, como que fez tal cena. E eu assistindo isso, me acalmei, sabe? É meio bizarro de ver como você, assistindo como foi feito, simplesmente, ok, eu já sei agora que realmente é um filme e eu não preciso mais ficar com medo. Mas é meio bizarro a simplicidade da resolução da coisa, sabe? Isso ajuda muito, né? Porque, como eu falei, nosso cérebro, ele não tem a realidade dentro dele, ele tem uma interpretação da realidade, né? Uhum. Então, às vezes, só uma coisa como essa realmente pode mudar muito, assim, o jeito como você tem essa interpretação, né? Sim. É o Annabelle 2, lembrei. Annabelle 2. Foi. Eu não tinha assistido o primeiro, eu fui assistir o segundo no cinema e, nossa, foi um caos pra dormir, cara. Eu fico com raiva porque eu sou uma criança que imagina muito fácil as coisas, sabe? Você bota uma imagem, eu já fico assim, caraca, eu já sei que eu não vou dormir por 48 horas. O tempo do cérebro esquecer de alguma forma essa imagem na minha cabeça. É uma porcaria isso, cara. Eu fico muito triste, na verdade. E você, ô Guilherme, você tem algum filme que você olha assim e se fala, cara, mesmo eu tentando ser o mais racional possível, eu não consigo não ficar com medo disso? Ou filme, ou jogo, ou livro? Eu tive muito medo daquele filme Sexto Sentido. Esse filme é bom. O filme é muito bom, só que eu tinha muito medo e aconteceu de eu ficar com medo do menininho que faz o filme. Uhum. E qualquer filme que tinha ele, eu não conseguia ver porque eu me borrava de medo. Esse filme, a cena mais apavorante pra mim desse filme é quando ele vai numa festa de aniversário, alguma coisa assim, ele vê um balão vermelho, ele sobe as escadas da casa e ele escuta, cara, dentro de não sei o que era, um sótão, alguma coisa assim, uma voz parece que era de um espírito que ficava chamando pelo mestre dele e tal. E daí os moleques trancam o menino dentro do escuro, sabe? E daí você fica, caraca, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque ele começa a berrar. E tipo, você só fica imaginando. Você não vê o que acontece, mas você fica imaginando o que ele tá sofrendo lá no escuro. E tipo, pelo menos pra mim, essa cena é a pior de todas do filme, porque eu tenho muito medo de escuro. Então ficar no escuro pra mim é uma sensação horrorosa. Até me lembrei de uma situação engraçada que eu passei, né? Aqui onde eu moro são duas casas no mesmo terreno, né? Uhum. A gente mora na casa de trás, eu, minha mãe e meu pai, né? E na frente moram alguns tios meus. Uhum. Uma vez não tinha ninguém em casa, né? Meus tios tinham saído, né? E minha mãe e meu pai tinham viajado. E assim, não era pra ninguém voltar naquele dia pra casa. Na época eu tava namorando, chamei minha namorada aqui e ela quis assistir um filme de terror, né? Uhum. E pra mim tava de boa, assim. E o que acontece? Do nada, a luz apaga. Nossa. Peguei meu celular, que por sorte tava do lado, acendi a lanterna, né? E fui ali ver, cara, quando eu olho pela janela da cozinha, eu só vejo duas sombras, assim, passando ali dentro da garagem. Meu Deus. Puta, nossa, ui! Ah, para! Cara, se eu não me engano, eu pensei que eram dois ladrões, alguma coisa assim, que estavam entrando ali. Uhum. Daí eu falei pra ela assim, ó, se esconde no closet aqui, liga pra polícia e não abre isso até eu voltar. Quando eu voltar, eu vou dar 3 batidinhas assim, né? Você vai saber que sou eu. E dei uma faca pra ela e falei, ó, se não for eu que abrir, sai dando facada pra tudo que é lado. Aí peguei outra e fui lá ver, e era meu tio e meu primo que tinham chegado. Nossa senhora. E eles cortaram a luz porque o portão é elétrico, né? E não sei o que deu de problema no portão, e daí eles fecharam a energia, que eles também não sabiam que eu tava em casa. Entendi, nossa. Cara, que cagaço nesse dia. Eu tô sentindo cagaço aqui, pera aí. Mas, tipo, todo o caminho até a resolução foi, tipo, extremamente tenso, sabe? Uhum. E essa coisa que sempre me pega, cara. Aquela narração, assim, de mínimos detalhes, assim. Eles criam todo um contexto, né? Que eu imagino que deva ser uma das bases da hipnose, né? Você criar um contexto para que a pessoa mude o funcionamento da mente. Eu imagino que deva ser uma parada assim, né? Sim, muito usado na hipnose ericksoniana, inclusive. Conte-me mais. É que tem uma diferenciação, né, em hipnose ericksoniana e hipnose clássica, né? Ah, é? Eu jurava que era, tipo, tudo a mesma coisa. Continue. Hipnose clássica é aquela que tem o transe, né? Os filmes meio que retratam tudo errado, né? Mas é as que geralmente você vê no filme, assim, que a pessoa, tipo, meio que dorme, assim, e daí a outra dá uma sugestão pra ela e ela faz aquela sugestão, sabe?
Mas a hipnose ericksoniana é mais usada em tratamento, assim, geralmente quando a pessoa tem mais dificuldade pra entrar no transe, sabe? Que na real o transe é meio que só um potencializador, né? Mas enfim, hipnose ericksoniana, ela geralmente não tem transe e usa mais metáforas, histórias. E às vezes algumas histórias você usa uma forte ambientação, assim, pra meio que a pessoa se sentir ali na história mesmo, pra fazer ela meio que o personagem da história encontrar a resolução do problema que a pessoa tem, mas no fim é ela que vai encontrar a resolução do problema sozinha por meio dessa história. Eu lembrei de uma história de infância. Inclusive, um abraço pra minha irmãzinha que talvez esteja escutando isso aqui. Criança é uma figura, né? Porque a gente acaba entrando numa fase de querer descobrir o sobrenatural, querer enfrentar algum tipo de medo, né? E eu e a minha irmã, eu não sei porquê, e o pessoal do prédiozinho lá que a gente morava, a gente não sei porque a gente tava numa vibe de querer caçar morcego. Não sei porquê. Mas a gente adquiriu uma informação, talvez tenha sido o porteiro. Que ele falou assim, pra você chamar um morcego, você tem que pegar uma vareta comprida pra ficar mexendo ela no ar, que ela vai fazendo um vum, 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 e de certa forma, esse barulho, né, segundo as informações que nós crianças acreditamos ali, esse barulho atrairia o morcego para você, né? Então a gente falou, cara, vamos fazer isso de noite, óbvio que morcego, né, a gente já associa como uma criatura noturna ali, então vamos fazer isso, né? Chegou de noite, eu, minha irmã e mais um amiguinho, a gente pegou a vareta ali e começamos. Vum, nada aconteceu. Aí, putz, tenta você. Aí passa pro meu amiguinho. Ele, vum, vum. Gente, caraca, esse morcego não tá aparecendo, né? A gente, crente que íamos conseguir caçar o morcego aquela noite, né? Cara, a gente, concentrado, de noite, no parquinho, um lugar afastado dos prédios. A gente não escuta um... do nada, no ar, assim. A gente escuta um berro que, cara, causou um pânico na nossa mente que foi cada um por si, mano. A gente largou a vareta, começou a correr pra tudo quanto é canto. Esse berro durou alguns segundos e a gente só no galeto correndo. Meu Deus do céu, a gente vai morrer, o morcego chegou. E tipo, correndo, a gente de repente dá aquele estalo, sabe? Tipo, peraí, por que a gente tá correndo? Aí a gente olha pra cima, no quinto andar do prédio tinha uma criança rachando o bico, porque era uma criança de 4 anos rindo porque ela berrou no ar e a gente achou que era um bicho, sabe? Olha a porcaria do contexto, né? Não, a gente vai caçar um bicho e a gente vai fazer essa coisa e obviamente vai funcionar e ele vai aparecer. A gente não teve nem culhões pra pelo menos caçar o bicho, sabe? A gente escutou e a gente, não, vamos caçar um morcego. Aí chega na hora, todo mundo corre, né? Então, é um contexto muito absurdo, sabe? Então, é o loop hipnótico. A gente foi mexendo, fazendo barulho e acumulando. A locomotiva fervendo o nosso pavor ali. Não, vai aparecer um bicho sinistro e a gente vai caçar. Exatamente. A minha irmã tropeçou na grama e quase rolou por cima de um arbusto, cara. Nossa, que situação. Uma experiência traumática de criança super saudável. Quando a gente descobriu o que era, eu tava rindo muito, porque a visão de eu ver a minha irmã tropeçando no arbusto, cara, rolando como se fosse um policial, sabe? Cara, isso não sai da minha cabeça, que foi muito engraçado, cara. Quando eu era criança, eu tinha uma mente um pouco mais fértil, assim, do que eu tenho hoje, claro. Tipo, eu olhar pro cabide e ver, tipo, um monstro de 7 braços, de 2 cabeças, querendo me dar um soco, tá ligado? Isso é legal de falar também, por quê? Porque, como eu disse no começo, né, nosso cérebro ele não tem a realidade, mas sim a nossa interpretação dela, né? E o que acontece? A criança, como ela conhece menos coisa, a interpretação dela da realidade vai ser mais pro imaginativo mesmo. Então acontece realmente isso, da criança olhar pro cabide ali no escuro e ver um monstro porque ela não sabe, tipo, ou às vezes ela até sabe, né? Mas a mente dela funciona de forma com que a imaginação dela vai fazer ela enxergar aquele monstro ali por não ter conhecimento bastante pra ter a interpretação de realidade que aquilo não é um monstro, é um cabide. Não dá tempo dela criar uma racionalização, né? Ela já foi, né? É um monstro. É isso aí. Exatamente. Eu digo porque eu sou muito assim. A minha cabeça, eu olho assim, é um monstro, morri. Mas ainda assim, cara, é engraçado a gente pensar que ainda tem adulto, né? Acabei de citar meu exemplo, né? Mas tem, tipo, mais adultos ainda que acreditam, por exemplo, na superstição da coisa, sabe? Porque, por exemplo, eu tava vendo
um documentário sobre Salem, né? E, cara, século XVII, por aí, se não me engano, as pessoas... Olha que absurdo. Os tribunais, pra você avaliar a ideia das bruxas que estava acontecendo por lá, sonho era considerado prova. Se o cara falava, não, eu sonhei que fulana de tal me seduziu com sua magia, o tribunal considerava como prova aquilo, cara. É uma parada muito louca de se pensar, sabe? Uma coisa que parece uma ficção, mas na real existiu. Cara, será que daqui a 300 anos vai ser a mesma coisa com a gente, cara? Cara, eu tenho certeza que vai. Você diz em que perspectiva? Tipo, daqui os 3 séculos seguintes, os caras vão olhar pra nós e, nossa, eles usavam, sei lá, o WhatsApp como prova, não sei. É tipo uma parada assim? É, tipo isso, tá ligado? Tipo, Ou tipo, nossa, os caras não tinham essa máquina aqui que pode ler tudo que a pessoa já fez na vida, tá ligado? Todas as lembranças dela e olha lá, os macacos nem tinham chifre no corpo. Apesar de que essa máquina em específico eu não acho que vai funcionar, essa máquina das memórias, né? Uhum. Do jeito que eu tô falando, porque as memórias não são armazenadas desse jeito, né? Elas são padrões cerebrais, né? E na verdade o que acontece assim, ó, as memórias que você tem não são realmente os fatos que aconteceram, né? São as interpretações do fato na tua cabeça. A gente tem a memória, são nos neurônios que são os mesmos responsáveis pela imaginação, né? Então tem até um estudo que eles pegaram um grupo de pessoas lá e mostraram um acidente de carro. E eles dividiram esse grupo em 2 grupos, né? E pro grupo A, eles chegaram e falaram, ó, a que velocidade você acha que o carro tava onde aconteceu a catástrofe, né? E daí, pelas palavras que eles falavam, isso de catástrofe, não sei o que, as pessoas falavam, não, o carro devia estar uns 120 por hora ali quando bateu, né? E no outro grupo eles chegavam e falavam, quantos quilômetros por hora você acha que o cara tava quando ele deu uma encostadinha no outro carro? Daí eles falavam, devia estar uns 60 por hora. E tipo, o carro realmente tava uns 60 por hora. Uhum. Só que por eles chegarem e falarem, nossa, a catástrofe, a pessoa já meio que mudou aquela memória. Uhum. E o importante saber é que as memórias, elas não são algo, digamos, fixo na nossa mente. Elas acontecem por sinapses neurais, né? Que elas podem mudar, se fortalecer e acabam mudando nossa memória. Então, às vezes, o que a gente lembra, na verdade, nunca foi do jeito que a gente lembra. É porque você falando isso, eu tô começando a relembrar da história do morcego. Eu não consigo lembrar como foi realmente o grito daquela criança, mas na minha cabeça foi uma coisa assustadora, mas nem deve ter sido. É louco isso, né? Então, você falou que você tava com a tua irmã, acho, né? Sim. Então, se você perguntar pra ela, talvez você pergunte, ela fala que tenha sido de outra forma também. Exato. Tipo, provavelmente nenhum dos dois vai estar certo. Exato. Inclusive, sobre isso da memória, tem até um documentário que eu quero recomendar aqui pra quem quiser saber mais. Acho que é Hackers da Memória o nome. É um documentário muito bom que mostra, assim, isso da memória não ser o que de fato aconteceu, assim, realmente muito bom. Recomendo aí pra todo mundo que quiser assistir. Hackers na memória, é isso? Aham. Vou assistir. Vou procurar depois. Fiquei curioso. Mas tem uma coisa de mídia que eu acho curioso, eu diria. Por exemplo, tem um livro que eu li há um tempo atrás chamado Serial Killers, a Anatomia do Mal. São termos científicos, são explicações tentando entender como que funciona a mente de um assassino em série. Só que, mesmo tendo essa proposta, se você lê mais do que, sei lá, 20 páginas desse livro por dia, parece que é inevitável você se sentir mal com isso. É uma coisa esquisita, sabe? Você sente um mal-estar, tipo, caraca, eu acho que eu vou parar de ler por aqui porque... Nossa, tá muito pesado isso aqui. E é um livro, você tá literalmente lendo palavras e você tá transformando a química do teu corpo numa coisa horrorosa, sabe? De certa forma, você se coloca no lugar, até por causa dos neurônios espelhos, né? Que fazem você acabar se colocando no lugar ali da outra pessoa sobre a qual você tá lendo, essas coisas assim, e acaba trazendo isso pra você mesmo. Desses neurônios espelho. Eu vi isso quando explicaram por que a gente boceja e a outra pessoa boceja junto, que disseram que tinha relação com neurônios espelho, mas eu nunca entendi exatamente o que é. O que são esses neurônios espelho? São neurônios que começaram a se desenvolver quando a humanidade meio que começou a ficar mais em grupos, assim, né? O que acontece? Por exemplo, se tem algum mal iminente, por exemplo, assim, uma pessoa sai correndo, os neurônios espelhos fazem você meio que sair correndo também, ou ter um impulso de sair correndo, mesmo sem saber o que é. Muitas pegadinhas do Silvio Santos abordavam isso.
Então, quando sentia sono, também, por quê? Porque, pô, se uma pessoa tá sentindo sono ali, boceja, o que você faz com o teu corpo, por exemplo, você pode não estar feliz, mas só de você estar sorrindo, teu cérebro meio que vai entender que você tá feliz e você vai começar a ficar mais feliz, entendeu? É surreal. Você aí que tá em casa, a partir de agora, nos escute sorrindo. Vê se você não fica mais feliz agora. Sorrindo e olhando pra cima. É, exato. Nossa, eu vou fazer isso agora, peraí. Não, mentira, eu não consigo. Inclusive, é uma das coisas que falam quando você liga naquela linha de suicídio, sabe? Ligam pra lá e uma das primeiras coisas que sempre falam é olha pra cima e sorri. Isso vai fazer você se sentir melhor. Por quê? Mas por que olhando pra cima? Porque olhando pra cima você ativa melhor a parte do cérebro que vai te deixar melhor. E olhar pra baixo é exatamente o contrário. Caramba, cara. Estranho isso, né? É até poético, Nossa, eu diria. Parece meio gambiarra, assim, tá ligado? Tipo, parece... Ah, segura desse jeito que funciona. Não, mas inclusive tem... Não sei se você já... Vocês já devem ter assistido aqueles TED Talks, sabe? TED Talk. Esse nome é familiar. São algumas pessoas, assim, que vão dar algumas palestras e tem acho que 2 episódios, né? Um é de uma mulher falando e outro acho que é de um cara falando sobre isso, que é como isso da postura corporal, dos movimentos que você faz, como influenciam no teu cérebro. A postura corporal confiante vai realmente te deixar mais confiante, essas coisas, sabe? Sim. Ou como, tipo, uma mulher lá, eu lembro que ela fez uma palestra dela falando que ela tava fazendo a faculdade, tipo, ela não tava entendendo nada, daí ela falou, não, vou fingir que eu tô entendendo até eu entender, e daí teve uma hora que ela começou a entender e, tipo, ela virou, acho que diretora do curso que ela fazia, depois de se formar, um negócio assim, e daí chegou uma guria nela com o mesmo problema, e ela falou, não, você vai fingir que você entende até você entender. Se eu não me engano, no Netflix era TED Life Hacks, alguma coisa assim. Escrever também. Então, teve uma vez que foi engraçado, né, que eu era menorzinho, né, devia ter uns 8 anos mais ou menos, e a namorada do meu primo, né, eu já falei que eles moram ali na frente, né, a namorada dele tava aqui em casa, e a minha tia também tava ali, né, e a gente tinha um ratinho de brinquedo, e meu tio, que é mais sacano, assim, pegou e colocou em cima da cama do meu primo. Nossa. E as duas têm medo de rato, estavam indo pro quarto, viram o rato e começaram a sair correndo gritando, né? E eu ali, sem saber o que tava acontecendo, peguei, levantei e saí correndo gritando também. Caraca. E o pior é que se eu visse, eu ia saber que era o rato de brinquedo. Aham. Só que eu não vi. Tipo, uma hora eu parei assim, pera, o que eu tô correndo e gritando? Isso me faz pensar, inclusive, no mundo animal até. Será que os gnus, quando eles correm do leão, eles realmente estão vendo o leão? Ou eles só veem, ih, caraca, o outro tá fugindo, vou fugir junto também. Não seria uma coisa assim, tipo, efeito manada, assim? Tipo, Efeito manada, né? Eu acho que sim, exatamente. Tem muito de aceitação social também. Então, não sei se vocês viram também um outro experimento que eles pegaram uma galera de pessoas e falaram, tipo, ó, a gente vai fazer esse experimento aqui e tal, a gente vai perguntar vamos mostrar 4 linhas e perguntar qual delas é maior, mas vocês vão ter que, tipo, responder errado a partir da 3ª linha. E daí, tipo, pegavam essa galera e pegavam uma pessoa aleatória que ia lá assim e mostrava as linhas pra eles, né? Perguntavam qual que é maior. Daí a primeira todo mundo respondia certo. A segunda também. Chegava na 3ª, eles iam perguntando de um por um e deixavam sempre essa pessoa aleatória que não sabia de nada perto do último, senão o último, né? Então, tipo, perguntavam pro A, daí ele respondia a linha errada. E pro B respondia a linha errada. E até chegar nesse candidato, e daí mesmo ele vendo claramente que a outra linha é maior, a maioria respondia a linha errada também, igual os outros estavam respondendo. Eu vi uma coisa bem parecida com isso. O cara tava, tipo, contando piada, tá ligado? E daí, tipo, pô, uma piada engraçada, a segunda piada engraçada, e a terceira ela era tipo, cara, por que, sei lá, a caneta caiu no chão? Daí, tipo, ele falava assim, porque a girafa voa. Isso era a piada, tá ligado? E daí, a pessoa que não sabia de nada, ela ria junto com as outras pessoas. Daí, na hora que a pessoa começava a rir, o cara que tava conduzindo o experimento, ele olhava pra pessoa, por que você riu dessa piada?
E daí a pessoa não conseguia responder, cara. Só pelo efeito das outras pessoas, o cara já muda. Isso tem muito também de, tipo, a pessoa não entendeu, ela acha que o problema é com ela não vai pensar que o problema é com todo o resto do grupo. E, tipo, tá rindo de uma coisa que não faz sentido. Então, Sim. o que ela pensa? Eu vou rir também para as outras pessoas não acharem que, tipo, eu fui o único que não entendi. Tem muito disso também, sabe? Putz, mas eu vou te dizer, hein, que eu seria o cara que ia olhar a linha errada e ia falar assim, não é a outra, não? Sei lá, eu tenho muito disso de, tipo, eu vejo o negócio, eu não consigo ir muito pelos outros na hora que eu vejo a coisa, sabe? Eu não sei explicar, não sei se é alguma... Acho que talvez seja uma antissociabilidade que eu tenho, não sei. Eu olho assim e falo, pera, não é... Gente, não tá errado isso aqui? Sei lá. Eu vou te dizer que eu também sou exatamente assim, então eu te entendo perfeitamente. Hoje em dia o humor do... Nosso humor, sei lá, ele tá, tipo, assim, essa parada mais de meme, assim, tá, tipo, tá ficando uma coisa muito sem sentido, tá ligado? Tipo, esses dias, acho que foi 2 dias atrás, meu sobrinho tem 14 anos, ele chegou pra mim e, tipo, me mostrou um vídeo, tipo, o vídeo era literalmente isso, um tijolo azul bem no meio, flutuando e girando. E daí tá escrito lá atrás, Break. Tipo, tocando uma música super foda. E tipo, eu comecei a rachar de rir daquilo. Isso não faz sentido nenhum. E eu não faço ideia por que eu tô rindo disso, cara. Sim. E é incrível. E daí, tipo, voltando no experimento lá da piada que eu tinha falado. Esse experimento, se não me engano, ele foi feito em 2018, 17, alguma coisa assim. Conforme a gente foi caminhando pra cá, que a gente tá em 2021 agora, nosso humor tá muito estranho. É uma parada meio muito sem sentido. É totalmente sem sentido. Mas se ele contasse, tipo, a mesma piada, tipo, agora, provavelmente ela seria engraçada, tá ligado? Exatamente, tanto que eu até ri quando você contou. Do tijolo. Eu imaginei o tijolo girando assim, eu comecei a rir também, porque não sei explicar, é engraçado. É incrível, é muito bom, cara. É tipo, é uma música super foda assim, de tipo, tijolo, é um tijolo azul bebê girando, tá ligado? Mas isso é uma das frases verdadeiras do século que você falou. O nosso humor tá muito estranho, cara. Oh, mas assim, a gente tava falando de medo, né?